Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Eu pedi desculpa primeiramente, né, pelo imprevisto que rolou aqui na outra reunião, no outro link, mas agora tá tudo certo. A gente vai começar aqui a nossa quarta aula, né, nosso quarto treinamento. Um adendo aqui antes, falar para vocês que a chamada, ela só vai contabilizar quando a gente liberar. Então, quando a gente falar que vocês podem mandar os nomes, aí vocês mandam que a gente vai colocar na chamada, tá? Então, não precisa ficar mandando o nome já agora. Então, dando início à aula aqui, eu vou retomar aqui no eBolts, né? Em um... Ah, peraí, deixa eu compartilhar a tela. Não, seleciona. Aqui. Então, a gente vai retomar aqui no eBolts, certo? Aqui, como a gente vai dar um pouquinho de continuidade da aula passada, em que a gente comentou sobre as diferenças, né, do e-boats pro mundo real, assim, né, por dizer, que tem diferenças da velocidade dentro dele para fora dele. Então, aqui eu implementei um código aqui que eu vou falar linha a linha com vocês aqui, para que mostra que dentro do e-bolts a velocidade é dada em radianos por segundo. E utilizando a velocidade média, a gente consegue fazer com que a gente escolha uma velocidade em metros por segundo e passe e consiga colocar dentro do e-bolts a velocidade que você quer. Então, iniciando aqui, falando um pouco aqui sobre o código, dar uma aumentada aqui. Primeiramente, a gente tem a importação da classe, né, do supervisor controller, e da biblioteca Math, que é os mesmos dois que a gente tinha importado na outra aula, que a gente fez o código junto com vocês. Aqui a gente define algumas variáveis globais. Essa velocidade requerida a gente vai usar mais para baixo, que vai ser que vai ser o que a gente vai querer, né? Que vai ser a velocidade que vocês vão querer da vida real, que vocês vão querer passar para o Bolt para manter a simulação do jeito certo, né? Aqui, o raio da roda, que é definido aqui por padrão o 9 centímetros, né? 0,09 metros. Aqui o time step é a frequência do looping principal lá da simulação, que também já tinha comentado com vocês na outra aula. E aqui é a posição inicial que a gente definiu do robô, só para o fim didático. Chamando o objeto geral que controla o robô aqui, o supervisor. Então, dando início, a gente pega as informações do robô, da bola, e da translação e da rotação dele. Como eu já tinha dito anteriormente na outra aula, está disponibilizada no YouTube, serve para a gente conseguir saber onde o robô está e assim conseguir se locomover até ele ou até a bolinha. Saber onde está o robô, saber onde está a bolinha e conseguir locomover o robô até a bolinha. Aqui, inicializando os motores, né? Só pegando as informações dele e setando como infinito para que a gente possa realizar um movimento contínuo e infinito aí para qualquer área que a gente quiser. Aqui, agora começa o que eu queria mostrar para vocês, que é aqui a gente vai inicializar uma variável chamada tempo inicial, que usa essa funçãozinha getTime, que pega o tempo aqui, né? O tempo da execução da simulação, que vai ser utilizada para realizar o cálculo da velocidade real, que seria a velocidade média, né? Seria o delta S sobre delta T aqui, seria a distância, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, né?
e esse cálculo nos daria a velocidade real em metros por segundo da simulação, né? O que esse 5 representaria em metros por segundo, né? E logo abaixo tem a conversão, né? Que seria, eu coloquei aqui como cálculo conversão, que seria o que você, a velocidade em metros por segundo, que você vai passar aqui em cima, onde eu tinha dito. Cadê? Aqui em cima. E ele vai passar para radianos por segundo, que é o que o Weboltz entende, né? Aí o cálculo também é realizado, né? É aqui da velocidade angular. Então a velocidade angular vai ser igual à velocidade que você quer em metros por segundo dividido pelo raio da roda que eu já tinha definido lá em cima, como eu disse para vocês. Aqui o raio da roda a gente descobre fazendo só uma pequena modificação, né? No caso, passando essa divisão aqui, a gente passa para cá e divide pela velocidade angular, que no caso aqui 5. Então, fazendo essa conta aqui, a gente chegou na definição que eu disse para vocês, que é o raio da roda. Então, aqui eu só fiz uma funçãozinha para parar, para quando ele chegasse na bolinha aqui que eu implementei só nesse primeiro caso, só para também relembrar um pouquinho da última aula, para vocês poderem verem e se acostumando. Aqui eu criei dois booleanos só para poder diferenciar as simulações, para eu rodar uma vez mostrando aqui no console aqui a velocidade real e na outra a velocidade convertida, né? Então, aqui, como eu defini a velocidade real como true, então quando eu rodar a simulação aqui, quando eu entrar no looping, é, o que vai, o que vai, o que vai entrar, né? O que será executado será o cálculo da velocidade real, que vai ser essa essa função aqui, né? De descobrir a velocidade em metros por segundo. Então, aqui tem o que eu havia explicado para vocês, a distância euclidiana até a bola. E quando a distância for menor que 0,1, que é a diferença aqui até o centroide, ele vai parar, chamar a função de parada, vai pegar o tempo final, que a gente precisa dele, né? Então, quando o robô parar, ele pega o tempo final, e aí a gente pega o tempo total, né? Seria o tempo final menos o inicial. Aqui eu coloquei para printar a distância, né, que foi percorrida até para vocês conseguirem ver o que, tipo, em números mesmo, né, que é realmente o que acontece para confirmação e tempo, né, também vai ser exibido aqui no console. Aí eu chamo a função o cálculo, né, que seria a distância, a distância sobre o tempo. Aqui eu só retorno o booleano para falso, só para ele não ficar repetindo isso aí várias vezes. Então, quando ele retornar aqui em falso, ele para só exibir uma vez, porque os dois booleanos vão estar como falsos, né? Então, ele não vai entrar em nenhum dos dois ifs. E aqui depois eu vou trocar para false, para true aqui, inverter os dois, para executar e mostrar para vocês a conversão que é feita corretamente. Eu vou mostrar aqui. O resultado que a gente obtém aqui é 5. Colocando a velocidade requerida como 0,045, a gente vai obter 5. Vou executar aqui. Vou só um pouquinho para trás. Ó, aqui ele deu que a distância percorrida foi 0,099 metros. Em um tempo de... É que aqui não parou a simulação, mas ela continua rodando, mas em um tempo de 4,256 segundos. E, então, a velocidade real é em 0,02315. Então, a gente vem aqui
mostrar para vocês. 0,2315, que no caso eu vou ter que. Tem 0,2315, a velocidade que a gente quer, real. É o que eu vou fazer de novo aqui, iniciando do meio, que fica mais fácil até para mim, para eu colocar a mesma velocidade, né? Deixa eu só retomar aqui. Aqui, ó. 64. Tem que estar uma vez aqui. Ó, ver a velocidade. O que vai aparecer aqui pra gente. Aqui, 0,2315 também. Então a gente vai colocar, definimos aqui em 0,2315. E agora eu vou trocar aqui pra gente, para eu mostrar para vocês essa conversão, né? Como ela é realizada. Que a fórmula é essa mesmo. A intenção é que volte 5, né? A intenção é que retorne 5 aqui, a velocidade angular, a velocidade em radianos por segundo, a intenção é que volte 5 aqui. Vamos ver. Espera aí, coloquei a distância diferente. Se colocar a distância diferente, ele vai dar outro resultado, porque não vai ser a mesma distância percorrida. Então, então, aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, deixa eu, deixa eu conferir aqui, porque era para retornar 5 para a gente aqui na velocidade em radianos por segundo, que é o que a gente definiu aqui em cima, né? Deixa eu ver se eu não mudei nada. Tá certo, é 0,45 ali em cima. E agora retorna certinho para a gente a velocidade de 5 radianos por segundo. Tinha dado um pequeno erro ali, mas é isso mesmo. Então é para mostrar para vocês que as duas fórmulas que a gente tem aqui é a da velocidade média, né, que seria a velocidade basicamente instantânea, porque como o movimento é uniforme, ele já inicia em 5, né, radianos por segundo, então a velocidade média e a velocidade instantânea seria a mesma, então seria a velocidade real. E para converter, é só você pegar essa velocidade que você quer e dividir pelo raio da roda, que, que como eu disse para vocês, é só, é só trocar o lado da fórmula. Agora, dando continuidade à aula, o Arthur vai compartilhar aí com vocês a tela dele e vai explicar mais sobre o controle em curvas e do robô. Abre a tela aí.
Boa noite a todos. Na hora de vocês calibrarem o. Boa noite, meu nome é Arthur. Hoje eu vou mostrar um pouco do exemplo prático para vocês estarem realizando as calibrações do robô. A primeira atividade de treinamento vai ser calibrar o robô? A gente vai calibrar a gente vai pedir que vocês usem o robô e que ele vá de um ponto ao outro, no caso a bolinha. E aí, aí a gente vai pedir que a bolinha seja em diferentes posições do campo, e aí vocês façam ele indo em linha reta, girando, mas que consiga ir até a bolinha. Hoje a gente não vai mostrar a implementação, a gente vai fazer um vídeo, eu vou fazer um pouco mais a parte teórica da atividade em si. Ok, muito obrigada. Inicialmente, eu tenho aqui como eu posso dizer, eu selecionei aqui 3 tipos de caminhos que a gente pode fazer. Os números aqui são meramente ilustrativos, mas, primeiramente, eu vou vou mostrar esse segundo exemplo, que ele é o mais simples, e para vocês entenderem. No X azul aqui, a gente teria uma posição que eu defini ela como 17,22, no caso, quando a gente se trata da posição do robô em um plano 2D, a gente tem a posição dele em X, a posição dele em Y e a sua orientação. Então, aqui, a gente teria uma posição que vamos supor que a gente colocou a bolinha nessa posição, e aí vocês têm que ir até essa bolinha. Uma das alternativas seria que o robô inicialmente na posição 000, de 0 graus. O que acontece? A gente pode pedir para que o robô vá até a posição 17, que seria a posição do X azul em X, né? No plano cartesiano, né? Então, vamos supor que aqui é 0, 0, e aqui seria, porque não quer escrever, a canetinha está desligada. Contando que aqui seja a posição 0, 0 e aqui é 17, ele vai andar daqui até aqui e vai fazer um giro de 90 graus, né? Então, aqui a gente tem o cartesiano, então ele vai fazer esse giro para que ele fique alinhado na direção do X azul. Depois disso, ele irá andar 22 em relação ao eixo Y e vai chegar na bolinha, no X azul. A partir disso, ele precisa que a orientação dele fique em 0 graus. Em 0 graus é em relação ao eixo X. Então, ele vai girar menos 90, né? Então, se ele fez um giro para cá, de 90 graus, ele irá fazer um giro de menos 90 para que ele volte a ficar na sua orientação de 0 graus, e aí sim ele vai estar. Eu estou falando assim, mas essa posição aqui que eu pedi aqui seria em relação ao centro do robô, tá? No caso aí a bolinha ficaria aqui. Mas aí é só vocês fazerem a diferença desse ponto até aqui, e aí meio que... A gente vai fazer um exemplo praticando. Na última aula a gente fez ele indo até a bolinha em linha reta,
usando essa diferença do eixo do robô até a ponta dele, no caso, onde é que ficaria o chutador. Uma outra alternativa seria essa segunda aqui, que antes dele andar, na alternativa anterior ele foi para frente, girou 90 graus, foi para cima e girou menos 90 graus. Nessa daqui, ele vai fazer um giro antes de a posição. Esse giro vai funcionar o seguinte: no eBuds tem uma função arctan2. Essa função tem que ser essa função porque ela meio que consegue identificar sinais das posições. Ela consegue determinar os 4 quadrantes. Então, vamos supor que seja primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se fosse usar só a tangente, ela não conseguiria diferenciar a questão do sinal. É só isso. Mas em relação ao cálculo, é o mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Na hora de calibrar o robô, por exemplo, a gente tem o robô tem o seu XR, no caso de X robô, a posição do robô, o X e o Y, e tem a posição que a gente quer, que seria o XP e YP. O que a gente vai fazer para achar esse ângulo de direção do robô ao que a gente quer? A gente vai usar a arctangente, né? Da diferença de Y e da diferença em X. Aqui eu coloquei em ordem ao contrário, mas seria X aqui, no caso seria X aqui, aqui. Seria XP menos XR. E aí seria essa diferença. Aí a gente usaria a função arctangente, né? Porque se a gente tem a tangente de um ângulo e, sei lá, aí a tangente seria um cateto oposto sobre o cateto adjacente, e aí θ, que é o ângulo que a gente quer, seria a arctangente de, sei lá, o cateto oposto e o cateto adjacente. Seria exatamente a diferença entre x, no caso aqui a diferença em y, né? YP menos YR, e o CA, né, seria XP menos XR. E aí, a gente conseguiria descobrir o ângulo necessário para fazer o giro. Aí, beleza. Tendo esse ângulo, a gente vai ter o erro na hora da calibração. O erro seria a orientação do robô, a orientação correta menos a orientação do robô. Então, na hora de programar o código, o que a gente faz? A gente vai, se esse erro for maior que 0, então a gente vai fazer com que o robô pare, né? Então, a gente vai pedir para o robô parar e só vai permitir que ele ande ao ponto necessário, ao X que a gente quer, quando esse erro de θ for igual a 0. Que aí não vai ter erro, não vai ter diferença, então ele já vai estar orientado à posição necessária. E a distância, né, que ele vai percorrer seria a hipotenusa, no caso, a distância aqui seria essa diferença y, mais essa ao quadrado, né? Então, xp menos xr ao quadrado, mais yp menos yr ao quadrado. E aí a gente vai ter a distância de um ponto a outro. E aí ele vai orientar, aí tendo o ângulo θ, ele vai girar o ângulo θ, irá andar. Quando ele chegar aqui, ele vai voltar para menos θ, pedir, né, novamente. Então, se ele girou aqui um ângulo θ,
e aí ele está nessa orientação aqui, e a gente quer que ele volte para essa orientação, a gente vai pedir para que ele gire um ângulo de menos θ. E aí ele vai estar na posição que a gente pediu com a orientação que ele iniciou. E agora eu vou mostrar a terceira opção, que é o seguinte. Ele faz um arco em S. Nesse arco em S, ele é a melhor opção e a mais rápida. Por quê? Nessas segundas opções aqui, ele está parado, ele inicia, ele para novamente, gira 90 graus, vai para a posição, para novamente, gira de novo menos 90 graus, o que a gente perderia tempo. E nessa aqui, da mesma forma. Ele inicialmente gira o ângulo θ, se esse θ, vamos supor que seja 45, então ele vai girar 45 graus, vai andar uma distância de 10 metros, vamos supor, e quando ele chegar lá, ele vai ter que girar menos 45 graus para que fique na orientação correta. Nessa aqui, não. Aqui ele vai fazer um arco em S e ele não vai parar em nenhum momento e ele já vai chegar na posição desejada na orientação correta. Então, ele vai iniciar aqui, ele vai fazer esse espaço aqui. Aqui, ele não vai estar parado, ele vai fazer o giro em movimento. E é uma das melhores opções para o movimento do robô. A gente não deu tempo de implementar tudo, e aí a gente decidiu que a gente vai fazer um vídeo implementando uma das opções, ou cada uma delas, e a gente vai enviar para vocês, para que vocês possam fazer a atividade. No mais, é isso. Passando para lembrar, né? Quando a gente for fazer, a gente tem que calibrar ter a posição do robô, a posição que a gente quer, ter essa relação do θ, né? E o erro. E é importante ter essas informações na hora de construir o código. Eu vou estar passando aqui para o Sérgio. Alguma dúvida, galera? Acho que tá tranquilo em relação ao que foi falado, mas eu tenho dúvida em relação a como vocês querem que essa tarefa seja entregue. Então, será tipo um relatório, ou enfim, a gente tem que mostrar nesse relatório a calibração do robô também, ou só partir para essa parte de realmente chegar a bolinha na posição, chegar o robô na posição que a bolinha tá? Eu não entendi isso direito. Sim. Beleza. Deixar para falar a tarefa depois, mas eu já vou falar agora. Então, você perguntou, vai ser sempre essa tarefa, né? O que a gente quer de início agora? A gente vai formalizar isso, mandar um documento, né, mostrando, mas para quem já está aqui na aula, já quiser tentar depois, eu vi que mandaram uma mensagem no grupo, perguntando se a gente vai disponibilizar o código. E a gente vai disponibilizar depois, tá? Vocês vão mexer em cima desse código, e também porque acho que fica um pouco ruim a visualização mesmo ali no celular, que ela falou, a Leandra, né? E vai estar postado no YouTube também. Aí, sobre a tarefa, então, a gente vai passar a tarefa, o que vocês vão precisar fazer. Com essas aulas que vocês tiveram, vocês vão precisar, em um certo ponto específico com a bola, vocês vão fazer o robô ir até essa bola, né? Ir até a bola, né? Ou seja, mandar ele para um ponto específico, que no caso seria o ponto que a bola estiver posicionada, certo? E aí, para mostrar que fez a tarefa, basta gravar um vídeo, né? Você pode até gravar a tela com o celular, a tela do computador com o celular, e manda para a gente lá nos grupos, né? Que a gente vai ter esse controle e
É só isso, não é muito complicado, não. Então, se você formalizar com documentos nem nada, é simplesmente mostrar o robô indo de um ponto ao outro, indo até a bola, pronto. Acho que foi para entender, né? Entendi, obrigada. Certo. Eu vou falar um pouco agora sobre a compra conjunta, né? A gente tem comentado, né, desde o início da primeira aula, mas estávamos desenvolvendo a placa de circuito impresso também, agora ela ficou pronta, então, gente, primeiro eu vou frisar que já era para a gente ter feito essa compra um pouco antes, né? Então, eu pedi para vocês prestarem atenção em como vai ocorrer a compra aqui, as etapas, as datas, porque já vai ser uma coisa um pouco apertada já, porque já, né, não pode passar muito da hora, já está em cima da hora, né? Eu vou compartilhar minha tela, muita gente está falando das tabelas, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto. Aqui no site do PET, para o pessoal da competição interna, que é a maioria do pessoal que vai participar da Copa Conjunta, é importante frisar isso também. O pessoal do Projeto Sementes vai ser, bom, pelo que eu entendi, as escolas vão entrar no processo de compra, mas separadamente, né? Não vai, eles não vão comprar com a gente, tanto é porque eles têm a parte burocrática e tudo. E teve até um professor que procurou, o professor Renato, pediu a gente para ajudar eles um pouco mais, detalhar um pouco mais a tabela do projeto de serviços, e a gente estava vendo aqui o que a gente pode fazer. O que acontece? A maioria dos componentes a gente está comprando na Shopee. Então, assim, marca, essas coisas, é uma coisa um pouco, né, não é mais que vem da China, esses componentes eletrônicos são fabricados muitas vezes na China, né? Então, a gente consegue mostrar qual que é o fornecedor. Mas, além daqueles preços que estão lá, né, tipo assim, eu indiquei uma loja, eu vou indicar mais umas duas lojas para vocês terem noção que essa é a média de preço mesmo, e a gente pegou até as mais baratas, né, que a gente conseguiu, e que seja confiável, né, obviamente. Então, mas para a compra do projeto Sementes, que as escolas vão fazer a compra separadamente, a gente vai fazer essa tabela, fazer isso um pouco para tentar ajudar os professores aí nesse quesito. E se tiver alguma demanda que a gente possa ajudar, entrar em contato no WhatsApp com a gente, por favor, que a gente vai tentar ajudar. Então, beleza. Aqui no site do PET, para a competição interna, vocês vão ter, ó, iniciativas, ensino. Certo. Vamos escolher a última opção aqui, né? 11ª competição interna de robótica, 2025. E logo descendo aqui, ó, já tem o guia da competição. Então, vocês vão clicar, vai abrir um arquivo PDF no computador de vocês. Tem até o sumário aqui, ó, o robô e tudo. Mas no sumário aqui também vocês conseguem interagir com esse sumário. Então, é só clicar aqui no robô, ele já vai para a página certa, e aqui já começa a tabela. Então, aqui a gente tem os componentes, a gente tem a quantidade de componentes que precisa, né, para montar um robô. E aqui as lojas, né, tem a Shopee, tem a Eletrobit, tudo. Mas, ok. Então, essas aqui são as tabelas. Aqui são as tabelas de preços de peça MDF, peças de impressão 3D. E isso é importante até falar. Isso aqui, as peças em MDF, as peças 3D, e a placa, o Cefet, a gente que do Cefet a gente consegue fazer. Então, esse preço aqui é estimado que, fazendo aqui no Cefet, se tiver em algum lugar por fora, se de alguma empresa de Divinópolis que faz corte a laser, né, que é o que a gente faz aqui para a FMDF, quiser fazer com eles, beleza. Aqui, esse aqui é o nosso preço, né, em torno disso aqui, né. Assim como a placa de circuito impresso, tem outras lojas que fazem também, não é obrigatório fazer com a gente, mas esse preço que está aqui é fazendo com a gente, entendeu? Beleza. Aqui tem as lojas indicadas, né, na Shopee. Então, para comprar as baterias é essa loja, para comprar esses componentes aqui é essa loja e tal, enfim. Então, e aqui a gente tem um valor total de um robô. A gente conseguiu um valor de R$ 338,47. Então, para a compra conjunta, seria esse valor por robô, certo? Então,
Quem quiser, não vou participar da compra conjunta e tudo, como é que eu faço? Bom, compare aqui, você tem os componentes, você tem a quantidade que você precisa de cada componente, e é simplesmente às vezes montar seu carrinho nas lojas, mas vai ficar um pouco mais caro que isso. Porque aqui a gente meio que já compra em grande quantidade, pensando que um pouquinho mais pessoas vão comprar, né? Então, igual mesmo, vou dar um exemplo aqui. Na roda boba, né? Aqui, ó, a rodinha boba, é 4,90 a unidade, mas esse 4,90 a unidade, é comprando 8 rodinhas, aí sai esse preço. Se for comprar só uma, sai um pouco mais caro, entendeu? Então, tem essa variação também. Enfim, para facilitar, não ficar abrindo o site toda hora, vir aqui no guia e olhar a tabela, eu já criei um documento, vou mandar no grupo esse documento, só com a tabela aqui, tá? Para a compra conjunta. E aí vamos falar. O Pix, eu vou mandar no grupo também, para quem quiser enviar. E a data limite de pagamento é até o dia 7 desse mês, ou seja, até segunda-feira que vem. Porque a gente até pensou em adiar um pouco mais, mas a gente está com um prazo apertado, a gente tem que pedir as peças ainda, esperar as peças chegarem. E as peças não chegam juntas, né, todas juntas. Então, tem esse intervalo de tempo ainda. Então, fica um pouco apertado, mas, infelizmente, a gente tem que correr com essa parte para poder dar continuidade ao treinamento, né? E também para você já poder, né, vocês vão ter um tempo maior aí, pode montar o robô e tudo, e quando começa a montar o robô, aparecem muitas dúvidas, alguns problemas e tal, e a gente tem um tempo maior para resolver isso, o robô estudando, certo? Pessoal, eu vou formalizar isso aqui tudo, tá? Então, parte de data até a data limite de pagamento, o Pix que vocês vão enviar o dinheiro, aqui, mandar a tabela aqui também, vamos mandar tudo nos grupos, tá? Vamos compartilhar hoje ainda. Inclusive, acho que já deve estar sendo compartilhado. E aí vai estar tudo formalizado lá, assim como a atividade 1 também ela vai estar formalizada, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, tanto sobre em relação à compra conjunta, quanto em relação às atividades, ou até a aula, mas eu acredito que já era isso que tinha para falar. Obrigado. Então, eu acho que é isso. Essa aula foi um pouco mais rápida, porque o João precisava falar sobre a compra dos componentes e tudo mais, para poder agilizar, né? Que a gente vai acabar entrando de férias daqui a pouco e a gente precisa estar com os grupos tudo organizados e as compras dos componentes certinho. E do mais é isso. Se tiver alguma dúvida em questão do código ou do que eu expliquei ou do que o Arthur explicou, a gente vai esperar um pouco aqui. E o João vai dar a última palavra aqui. Gente, eu estou vendo aqui, a chamada ela foi liberada às 7h50, vamos dizer assim. 7h51, né, que a gente liberou a chamada. Quem mandou o nome antes, manda aí de novo, por favor, senão não vai contabilizar na chamada, tá bom? Então, quem digitou o nome antes aí, por favor, manda de novo, para não levar falta, tá bom? Era só isso que eu tinha para falar. Obrigado. Do mais é isso. A gente vai aguardar aqui caso tenha alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Sabrina. Essa tarefa tem que ser uma coisa entregue do grupo todo? É individual, Sabrina. Tipo, vocês podem se ajudar entre si, né, claro, mas cada um envia a sua tarefa. Entendi.